O ser humano, desde pequeno, é instruído para ser feliz, né? Logo a gente recebe um ente querido, um bebê, uma criancinha, logo que ele começa a ter alguns entendimentos, prestar alguma atenção, a gente já começa a fazer alguns movimentos para ver o sorriso, para ver a alegria estampada naquele rostinho. E assim nós caminhamos na vida em busca da felicidade sempre, desse gozo tão almejado, tão necessário para a permanência da nossa vida diante das tribulações, porque estamos numa situação ainda inferior, de muita inferioridade, e por isso a gente vive no mundo adequado às condições que nós temos. Um mundo ainda de expiações e provas, onde através do sofrimento mesmo, nós vamos burilando a nossa alma, o nosso entendimento, conforme o ourives faz também com a pedra preciosa. Leva no buril, há um desgaste, há um sofrimento, vamos dizer assim, daquela joia bruta, e depois ela vai pertencer, né, complementar outras peças e pertencer à felicidade de alguém por usar aquela joia. E assim também é a nossa alma, saída ainda da infância da humanidade, em busca dessa felicidade contínua. E nós vamos aprender com os nossos irmãos maiores, através de O Livro dos Espíritos, a questão 967, essa questão da felicidade. 967. Ele pergunta, Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Nós já enfatizamos que a nossa condição ainda não é boa, de bons espíritos. Nós ainda estamos presos às condições animalizadas, materializadas, devido à natureza do processo de evolução. Deus não faz anjos, como também não faz demônios. Deus faz espírito simples e ignorante, implanta a lei divina na consciência no tempo certo e, através dos seus filhos maiores, encarregados de nos auxiliar, progredimos buscando essa então felicidade, que todos querem ser felizes. E nós vamos ver qual que é a característica, que consiste a felicidade dos bons espíritos, porque nós estamos caminhando para sermos bons espíritos logo amanhã. Vai depender do esforço de cada um. A gente, às vezes, no meio espírita diz assim: não, vamos deixar para a próxima encarnação, vamos deixar para a próxima, vamos deixando para a próxima, porque numa encarnação não é possível, mas é possível muita coisa. É só a gente olhar no Evangelho, tem diversas personalidades, podemos citar algumas, como Madalena, Maria de Magdala, que renuncia aos prazeres, ao ganho da vida mundana, por amor ao Evangelho, e muda a sua vida totalmente. Talvez seja a maior transformação, a personalidade que mais se transformou, que está escrita no Evangelho, talvez seja essa mulher, que era bela, bonita, cobiçada por todos, rica, cheia de joias, cheia de perfumes, né? Isso hoje não é novidade, mas para aquela época, há mais de 2000 anos atrás, era raríssima, principalmente as mulheres, né? Onde ela mantinha contato só com a elite da sociedade, os homens, né? Segundo narra a história. E ela, ao encontrar Jesus, ao cair em si a sua consciência de espírito imortal, ela ressuscita, não morre mais,
Porque Jesus ressuscitara Lázaro, mas Lázaro depois morreu de novo. Outros, né, que Jesus ressuscitou, morreram, mas o espírito, quando ele é ressuscitado, ele não morre mais. Quando ele cai em si, quando cai a consciência, ele prossegue rumo à felicidade. E ele vai sendo feliz no caminho, porque é no caminho que está a felicidade. E vamos ver então no que consiste a felicidade dos bons espíritos. Resposta: conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que faz a infelicidade dos homens. Nossa, mas ter ciúme me causa infelicidade? Muita. É só observar quando nós estamos enciumados de alguma coisa. A angústia, o sofrimento, né, o ódio, a inveja. Então, são essas inferioridades, essas coisas que ainda está em nós, é que precisa ser dominadas, superadas, para a gente alcançar uma felicidade mais constante, um equilíbrio melhor. Nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Pode ver que a gente só é infeliz porque a gente cultua as paixões, né? Em ter, em vez de ser. Eu quero ter isso, quero ter aquilo. Aí a gente entra numa prestação absurda. E aí entra o desespero, a ansiedade, desenvolve a ansiedade para ter aquilo que o outro tem, porque a gente está com inveja, né? Porque a inveja, além de querer o que o outro tem, que até se não tiver ciúmes por isso, se não tiver sofrimento por isso, se não tiver ódio por isso, querer ter, não, eu posso ter, eu gostei e eu vou ter, mas de coração limpo isso não faz mal. Mas quando a gente vê o companheiro adquirir algo, ou até mesmo, né, alcançar uma felicidade mais constante, a gente fica achando que ele não merece. Isso é inveja. Aí a gente fica sofrendo por isso. Então, os benfeitores dizem que qualquer das paixões que causa a nossa infelicidade, os espíritos superiores, os bons espíritos já superaram. Eles não têm mais essas paixões. Eles querem que o outro seja igual a eles, por isso eles voltam para nos resgatar. Porque se eles fossem igual a nós, alcançou um lugarzinho bom, uma posição boa, não vou nem beirar, porque senão vou me sujar lá. Eu não vou nem lá, porque senão o oi grande vai me derrubar. Não é assim que a gente faz? A gente não volta para buscar o outro de coração puro, porque a gente tem medo que ele nos alcance ou até nos supere. A gente entra numa competitividade, a gente até ajuda, né? Mas desde que a pessoa fica naquela posição. O amor que os une é, para eles, a fonte de uma suprema felicidade. Então a união é que faz, uma das características também de ser feliz. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Só aí nós já eliminamos um monte de angústias, sofrimentos e ansiedade, né? Se nós não tivéssemos que lutar mesmo pelas coisas materiais, já teríamos uma grande libertação. Se nós não tivéssemos as necessidades, né, de pagar a energia elétrica, de pagar a água, vestimenta, essas coisas todas, nós já eliminaríamos um monte de sofrimento. São felizes do bem que fazem. E nós já experimentamos alguma coisa assim. E o quanto é bom quando a gente faz algo sem nenhuma pretensão, fazer aquele pequeno gesto de amor, de fraternidade, só pela disposição de poder fazer.
o quanto a gente fica feliz. Dorme melhor, sorri mais espontaneamente e, acima de tudo, cresce a esperança e a certeza na vida. Vale a pena viver quando a gente está nesse estado de fazer o bem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Quantas pessoas que estão encarnados, que são espíritos também, né? Às vezes tem espíritos bons encarnados, dando boa exemplificação, e que são desprovidos de tudo quanto a gente acha que é ferramenta de felicidade na Terra. E são felizes, extremamente felizes. Enquanto outros estão rodeados de todos os recursos, ilusórios, é claro, de felicidade, e estão totalmente infelizes. Então, vai depender do grau de elevação a característica de felicidade que cada um possui. Só os espíritos puros, aqueles que estão livres de toda a influência material, gozam, é verdade, uma felicidade suprema, mas todos os outros não são infelizes. Veja só, os bons espíritos são mais felizes, são felizes porque não têm mais a influência da matéria. Mas devido à infinita, vamos dizer assim, grau de elevação, do bom até o puro, como dos maus até o mais puro, até os espíritos medianos, que somos a maioria de nós, é uma infinita de escala. Não dá para dizer assim, olha, são tudo igualzinho. Não dá para dizer. Porque cada um é único. Cada um possui, em grau maior ou menor, as virtudes ou os vícios, né? Entre os maus e os perfeitos, há uma imensidão, uma infinidade de grau em que os gozos são relativos ao estado moral. Então veja bem, não é o estado social, o estado financeiro, o estado material que nos proporciona a felicidade. É o estado moral do espírito. São as aquisições virtuosas que esse espírito já possui. Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles, diferente de nós. Eu queria ser igual o Chico Xavier, mas dá conta? Não vai dar conta. A gente fica almejando isso. Os espíritos mais avançados, não, eles compreendem, falam, olha, o nosso irmão, né, despertou mais cedo para essa necessidade de dominar essas forças inferiores que ele cita ali em cima, né? O ódio, o ciúme, a inveja, a ambição ou qualquer outra das paixões que causam infelicidade na vida do espírito. Esse espírito, vendo o outro mais adiantado, ele reconhece a posição dele, que é meritória, porque foi um trabalho íntimo de cada um em conexão com Deus, com o amor, que proporcionou esse grau mais avançado. E eles compreendem. A ela aspira, então deseja. É como a gente estava falando no início, se qualquer um aí comprar um objeto, eu posso aspirar, eu posso desejar comprar aquele objeto, ter um igual ou um melhor. Basta eu lutar, trabalhar para isso. Assim também a nossa situação moral. A gente pode observar os nossos irmãos. Por isso Jesus é o guia. O guia é quem? É quem está dirigindo um grupo, uma pessoa, um grupo. E essa pessoa ou esse grupo está olhando para quem?
para o guia, prestando atenção no que ele faz, no que ele fala, no que ele indica, como que é o caminho, como que tem os obstáculos, qual que é o objetivo a ser alcançado, porque todo caminho que leva a um lugar muito bonito, geralmente é difícil, né? São trilhas, por exemplo, na natureza, a gente vai fazer, através de um guia, fazer um passeio, e para conhecer uma certa cachoeira bem preservada, é preciso passar por lugares difíceis, comparando, né, com a vida nossa, né? Para nós chegar num estado de felicidade permanente, melhor do que a que nós já experimentamos, esse caminho às vezes é difícil, e há o guia ou os guias que vai nos dirigindo, né? Então, os bons espíritos, aqueles que estão mais avançados, eles reconhecem aqueles que estão adiante, né? E aspiram a um dia estar lá. Mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Não sente enciumado. Olha, não merecia estar lá nessa posição, fazendo o que está fazendo. Não tem isso. Sabe que deles depende alcançá-la e trabalhar para esse fim. Então eles já reconhecem, já sabem disso. É o que nós estamos fazendo através do estudo do Espiritismo, desamarrando aquelas coisas que alguém que vai fazer por nós, alguém que vai nos salvar, não, são guias que vai nos dirigindo para o estado psicológico e emocional que eles vivem, né? Porque você estando bem emocionalmente e psicologicamente, qualquer lugar do universo que Deus te colocar, você vai estar feliz, porque você compreende todas essas coisas e vive essa compreensão. Então, esses espíritos mais avançados, eles sabem que deles depende alcançá-la, essa felicidade, e trabalha para esse fim, mas com a calma da boa consciência, e são felizes por não ter que sofrer ou que sofrem os maus. Porque fica gravada em nossas consciências todos os fatos relevantes da nossa evolução. E nós certamente, não só nessa encarnação, mas em outros, já nos causamos muitos males, através do culto e do exercício desses citados sentimentos que nós ainda estamos muito apegados a ele. A disputa, né? Todas essas coisas que nos causam mal. E Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele pega um pequeno trecho da parábola do filho pródigo, dos dois filhos, hoje reconhecida como a parábola dos dois filhos, porque até há pouco nós só víamos o filho que tem muitas nossas características também, que pega os bens do pai, a saúde, a beleza, a vitalidade, e sai a gastar, até tudo isso extinguir e a gente voltar buscando a presença amorosa de nosso Pai e Ele nos recebendo. Ele vai citar aqui diversos espíritos que, enquanto encarnados, despertou, caiu em si para as necessidades de acordar para o espírito imortal, para essa evolução em busca da felicidade, né? E antes aqui a gente queria fazer um lembrete a respeito do sentimento do ciúme, da inveja, do egoísmo, que o filho, aquele que ficou com o pai, não aquele que pediu todos os bens e foi embora e gastou tudo, mas aquele que ficou, né? Nós temos muito a ver, nós temos muito desse filho, porque nós vamos ficando, mas não é por amor, é por interesse. Felizes
que aqueles se foram. Até dizendo assim, amanhã ou depois vocês vão ver, vai voltar uma mão na frente e outra atrás, pedindo arrego. Aí eu quero ver, quero dar risada. Não é assim? Então nós somos esse filho egoísta, ciumento, porque o outro, por mais que ele causou mal a si mesmo, mas ele era corajoso, ele quis experimentar, e um dia também nós tivemos coragem e experimentamos, e hoje nós estamos assim, escondidos, querendo que o outro vá, que não dê certo, para ficar com tudo. Não é assim que as religiões propõem? Não, se você não pertencer a, se você não for espírita, não adianta. Se você não for dessa ou daquela outra religião, não adianta. A salvação está nessa instituição. E não é verdade, nós sabemos. A salvação está na consciência tranquila de fazer aquilo que o Mestre nos recomendou. Não obediência a dogmas, né, ou doutrinas que não seja a do Cristo. E esse filho que ficou, né, além de egoísta, ele era muito ciumento. Porque quando aquele outro, seu irmão, caiu em si e que voltou para o pai, ele nem quis entrar na casa do pai, ele já ficou lá fora, falou, aí eu não entro, porque aquele outro que pegou as coisas tudo e foi embora, está aí de volta e o Senhor está recebendo ele, de braços abertos e feliz e dando festa, e eu, que estive aqui o tempo todo com o Senhor, nunca ganhei nem um cabrito para alegrar com meus amigos. Veja só, a gente viu que o que causa a infelicidade é o ciúme, a inveja, o egoísmo. O tempo todo ele estava ali, enciumado, invejoso, egoísta, e ele nunca tinha alegrado. Mesmo estando ali com o pai, com as coisas do pai, certamente só esperando o pai morrer para ele herdar tudo. E aí no dia que o irmão voltasse, ele não receberia esse irmão. Então ele nunca alegrou. E às vezes a gente passa uma vida toda cultuando essas coisas e esquecemos de alegrar com os amigos, com os companheiros, de partilhar a nossa alegria, de sentir alegria pela conquista que o outro está obtendo. Em vez disso, às vezes a gente até à beira daquela pessoa, ou logo já dissemos, maledicemos, está assim é porque está fazendo aquilo assim, de ilegal. A gente nem sabe, né? Porque a gente não tem nenhum cabrito para alegrar com o amigo. E a gente colocamos culpa em quem? Em Deus, no Pai, que não nos dá esse cabrito. E os bons espíritos estão dizendo aqui para nós que esse cabrito é conquistado por nós, pelo trabalho incessante, olhando aqueles nossos irmãos, recebendo o seu auxílio e observando o que eles fazem, para estar sempre feliz. Diz assim o benfeitor na questão 88 do livro Fonte Viva. O título é Caindo em Si. Lucas capítulo 15, versículo 17 diz assim: caindo porém em si, Emmanuel coloca 3 pontinhos. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Esse pequeno trecho, caindo porém em si, Judas sonhou com o domínio público do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiadamente tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizar salvadora retificação. Então ele cita aqui que Judas,
Quando ele caiu em si, já era tarde, não tinha mais reverter. Por isso ele, desesperadamente, envergonhado, ainda um espírito orgulhoso, cheio de ambições terrestres, ele comete o crime cruel do suicídio contra si mesmo. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos dos gênios perversos. Todavia, caindo em si sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o divino mestre. Entretanto, caindo em si, ao se lhe despertar o olhar compassivo de Jesus, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. A gente conhece a trajetória desse espírito também. Quando ele aproxima, que ele nega Jesus pela terceira vez, e que ele olha e que vê Jesus olhando para ele, que os dois olhares se encontram, ele cai em si. Ele lembra da conversa que tivera com Jesus, como nós mesmos, às vezes antes de acontecer as situações, a gente pensa que está pronto, fortalecidos pelo conhecimento. A hora que chega a aprovação, a gente nega o divino mestre. E quando o nosso olhar cruza com o dele, certamente muitos de nós aqui, esses olhares já se cruzaram. E a gente chorou ou chora amargamente como Pedro. Mas há tempo de reabilitação do trabalho no bem. E Pedro trabalhou até na hora do testemunho. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Quem leu o livro Paulo e Estevão vai conhecer um pouquinho da vida desse senhor Saulo, que depois, por imposição das circunstâncias, teve que mudar até de nome. Sabe, a gente vê só o brilho, mas não sabe do suor, do sangue, da fome, do sofrimento e da persistência que esse espírito teve. Uma das grandes características de Paulo era a capacidade de persistir, de ser fiel, a fidelidade aos compromissos assumidos, o que falta muito em nós, às vezes. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. A gente evoca esses antigos porque tem a sustentação dos registros no Evangelho. Mas tem muitos espíritos encarnados, que desencarnou recentemente, contemporâneos da nossa existência, que deram testemunho desse despertamento e trabalharam incessantemente para o bem de toda a humanidade. Então são espíritos que caíram em si a tempo. Então a grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vive mergulhado nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida, a que se prende desvairados. Esses aqui são outros que estão infiltrados em diversas instituições religiosas para o ganho, para preservações
das paixões puramente materialistas. E isso gera e gerará grandes consequências para esses espíritos, que muitos deles com capacidades e compromissos de estar à frente de uma legião de outros irmãos mais atrasados, enganando, prometendo fantasias, sem o compromisso da verdade. Para eles, a alegria é um interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira do bem-estar do corpo e da carne, sem dor alguma, a fim de que possa comer e beber sem impedimento. Isso aqui, né, é uma grande parte da humanidade. Qual que é a grande finalidade das famílias hoje em dia? Ter um bom emprego, de preferência com estabilidade, adquirir todos os bens, né, e mimos para os vossos filhos, sem um compromisso maior de educá-los para o enfrentamento dos obstáculos da vida, comer bem, dormir bem, viver bem, sem o despertamento da consciência para o espírito imortal. O bom exemplo, a educação segura para os filhos, porque todos nós vamos um dia separar daqueles entes queridos, e nós temos que deixá-los com segurança na vida, para que na outra dimensão, na dimensão espiritual, nós possamos estar com a consciência tranquila, acompanhando-os, às vezes quando é possível, mas sem interferir, como faz os nossos bons guias, os nossos bons espíritos, amigos, familiares, que nos ajuda, nos inspira, mas satisfeito, às vezes, com as resoluções e as decisões de vida que nós tomamos, né? Cai, contudo, em ti mesmo, sobre a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Se a gente cair em si, né, aqui sob as bênçãos de Jesus, o que isso quer dizer? A Jesus não abençoou todo mundo, Jesus abençoou todo mundo, mas com aquela acompanhamento, observação da vida de Jesus, que é o Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? É a história de algumas passagens que Jesus viveu na terra, enquanto encarnado, e como que ele agia nisso ou naquilo outro, né? Se a gente caminhar, despertar as nossas consciências para esse modelo, diz o benfeitor, que nós teremos uma vida diferente. A gente vai observar surpreendido como a vida é diferente, como a vida é boa. Porque a criação de Deus, tudo que é criação de Deus é boa, é magnífico. E aí nós vamos enfrentar todas as dificuldades de cabeça erguida, na certeza de que à nossa frente há uma luz e um fim a ser alcançado. E aí a gente já começa a experimentar a felicidade aqui mesmo, no caminho com o Cristo. Então vamos todos orar, agradecer a Deus, aos bons espíritos, inspirados com o amor de Jesus, a nos socorrer sempre. E assim, Senhor, nós vamos caminhando contigo, irmanados uns aos outros, do menor ao maior, sempre com alegria, com determinação, humildade e abnegação, para que assim nós possamos sufocar ou transformar as forças que nos fazem sofrer
em forças virtuosas que nos faz florescer e frutificar, onde quer que o Senhor nos plantar. Ajuda-nos a compreender-te, a sentir-te e a viver-te em todos os momentos da nossa vida. Derrama em nós o seu amor e ensina-nos a perceber-te em nós. Guarda-nos de todo mal, sobretudo esse mal que ainda jaz em nossos corações, para que nós possamos transformá-los em adubos seguros para a plantação do Evangelho em nossos corações. Perdoa-nos e ajuda-nos a experimentar o perdão. É o desejo do nosso coração para todos, aqui e onde quer que estejam, hoje e sempre. Que assim seja.